Existe algum teclado magnético 75% e custo-benefício? Prazer, eu sou o Daldas e o teclado que você está procurando é o M-Choose Jet 75. É um teclado que tem uma performance incrível e um preço muito acessível. Fiquem agora com o seu unboxing e sua review completa contendo todos os seus detalhes. E esse aqui é o Jet 75 da M-Choose, o 75 magnético mais custo-benefício do mercado. Ele tem apenas duas versões, sendo a Jet 75 Performance e a eSports Edition. A Performance é bem simples de identificar qual das duas você está comprando. A Performance é a única que utiliza o switch Blue Ice. Os restantes do switch já vão ser a versão eSports. A versão eSports vai ter uma vantagem maior por não ter uma PCB capada, ou seja, ela vai ter menos latência, menos dead zone e coisas do tipo. Já de switch ele vai ter 4 variações, sendo o Blue Ice da versão Performance e o restante da versão Sport, como eu disse anteriormente, sendo esses o Starlight ou Starburst, dependendo ali do anúncio vai ter um nome diferente, o Star Hunter e o Chaos God. Eu falei da ordem do pior para o melhor, mas a minha recomendação seria pegar do Starlight para cima. Eu também não vejo necessidade de trocar o switch a partir do Starlight e você já está levando a melhor versão do teclado no quesito PCB. Aí embaixo vai ter a minha planilha contendo alguns dados desse teclado e também dos switches desse teclado aqui. Partindo para o seu visual, é um teclado que terá duas cores, preta e branca, com diferentes keycaps. No meu caso aqui é a versão preta com keycaps topográficas vazadas. Eu espero que fique bem da hora com o RGB ligado e vocês vão poder ver isso logo logo. Vai ser um teclado bem monocromático, totalmente preto, tendo a logo aqui em RGB e um spoiler, não dá para controlar ela. Na parte de baixo temos os pezinhos antiderrapantes, em 4 lados aqui, né, nas 4 extremidades do teclado. Também temos o ajuste de nível, sendo o primeiro nível aqui com um pezinho antiderrapante e o segundo nível, que eu não estou conseguindo tirar, com um pezinho antiderrapante também. Aqui temos escrito M-Choose, alguns detalhes aqui de energia, Made in China, coisas não importantes. Na construção desse teclado, ele é um teclado que é feito inteiramente de plástico, tendo uma excelente textura, tá? Uma textura bem premium aqui. E a resistência desse material também é boa, mesmo pressionando aqui com uma força bem elevada, coisa que você não vai fazer enquanto estiver jogando, ele não vai se deformar, nem vai fazer barulho. O seu peso é bem considerável. Esse teclado aqui, mesmo sendo de plástico, ele possui alguns mods de fábrica. Ele pesa, se eu não me engano, 1,13 kg, vai estar aparecendo aí na tela o valor correto. E é isso, excelente construção aí para esse teclado. E lembrando que ele é um custo-benefício e pelo preço dele, tem uma construção muito robusta. As keycaps são feitas em PBT double shot, no caso da minha versão vão ser vazadas no caracteres e também no desenho do topográfico, né? Tem uma textura muito interessante e não há presença de rebarbas aqui no double shot e o seu perfil é o N. Os switches que eu peguei foi um Chaos God, é o primeiro switch magnético que pego da Chaos. Eles têm uma posição interessante na minha planilha, então entre aí e veja onde ele se encaixa. Tem uma construção externa muito boa, eles são bem leves aqui para apertar. Ele possui um difusor de RGB, deixa eu mostrar aqui, um difusor de RGB aqui no canto para melhorar o RGB. Eles também possuem uma ótima estabilidade, ou seja, não vejo necessidade de trocar esse switch aqui também. O RGB desse teclado é virado para o norte, finalmente, né, um teclado que tem um RGB virado para o norte. Eu achei bem legal as teclas topográficas sendo vazadas nesse estilo e tem uns efeitos bem legais aí no software da M-Choose. De noite você não vai ter nenhum problema com o RGB, você vai conseguir identificar todas as teclas tranquilamente. O único adendo que eu dou sobre o RGB desse teclado, eu até liguei ele aqui para mostrar para vocês, é que como vocês podem perceber, a parte de cima da tecla, né, a parte topográfica aqui, ela fica com RGB, mas a parte de baixo vocês podem perceber que ela não é ativada. Isso se deve porque
o RGB é virado para o norte e não para o sul, e o outro detalhe seria que o switch, né, desse teclado, ele não é totalmente transparente. Então, caso você queira tirar o máximo de proveito desse tipo de keycap, eu recomendo que você coloque um switch que seja totalmente transparente, que nem um TTC com RGB, ou outros switches que lançaram aí, você pode verificar lá na minha planilha. O som desse teclado é bom para o nível magnético, achei baixo, o que é muito interessante, e os mods de fábrica ajudaram ainda mais o switch desse teclado a ficar mais silencioso. Já na digitação, não tem nenhum amortecimento, é uma plate dura, se eu não me engano é de metal, alumínio, sei lá do que é feita a plate, eu vou estar mostrando aí na tela para vocês, mas é uma plate dura. Então ela não vai ter amortecimento, vai cumprir o objetivo de ser um teclado também para digitar, mas eu não usaria digitação como foco desse teclado. Em performance, né, ele é excelente, tendo um Rapid Trigger que vai até 0.01 mm, ele é bem estável, ele também possui 8K de polling rate e tem uma latência testada, né, de 0.012 milissegundos em média e no menor possível de 0.132 milissegundos. Na Dead Zone, provando ser um teclado bastante estável no Rapid Trigger de 0.01, ele também tem uma Dead Zone de 0.01, uma Dead Zone ali no final da tecla. Em features ele vai possuir o Rap Snap, Snap Tap, DKS, MT e o TGL. Na gameplay ele se sai muito bem, sendo um teclado bem responsivo, e durante minhas gameplays eu não senti nenhum delay ou qualquer tipo de instabilidade no Rapid Trigger, seja por falta de acionamento ou acionamento involuntário. Mesmo eu que utilizo o mínimo de Rapid Trigger e a Dead Zone zerada. É um teclado que vai ajudar bastante as pessoas que jogam CS a fazer Counter-Strike ou as pessoas que jogam Valorant a fazer o famoso AD-AD. Excelentes respostas e os switches são bem lineares e leves ao apertar, trazendo uma sensação, além de a resposta da PCB, uma sensação física também de resposta rápida devido à sua leveza. Esse aqui é o web software da M-Choose, vou deixar o link na descrição, mas eles podem mudar esse link. Caso eles mudem o link, manda mensagem no meu Discord que eu vou tentar arrumar um novo link e atualizar o da descrição. É bem fácil, bem igual os outros web softwares, você vai lá permitir o acesso ao Google Chrome e depois vai aparecer essa abinha aqui do Jet35. Clicando, você acessa o teclado tranquilamente, e como eu disse, né, vou falar, ele está tendo um delay bem chato para utilizar ele, demora um pouco para entrar, mas no final entra. Aqui na esquerda vai ter como você trocar, provavelmente vai vir em chinês, você vem aqui na esquerda e coloca em inglês aí para facilitar a sua leitura. Vou fechar isso aqui por enquanto, e a primeira aba é a aba de luz. Você pode vir aqui customizar o teclado da forma que você quiser. Vem cá, desliga o colo parlante, né, para deixar ele RGB. Aí tem um Light Pulsation e por aí vai, tem vários efeitos, Custom, Shadow Steps e por aí vai. Você consegue configurar a maioria das teclas aí da forma que você quiser. A única coisa que não dá para configurar é o RGB da marca. Uma coisa que eu gostaria de falar antes é que aqui você pode criar vários perfis aqui, dependendo do jogo que você joga. Inclusive você pode criar, mandar para o seu amigo aqui exportar e a pessoa importa. Vou ver se eu deixo aí na descrição ou deixo lá no Discord o que eu utilizo como trigger. Aqui na aba de Rapid Trigger, ele já oferece algumas configurações aqui globais para você poder ativar em todas as teclas aqui. Não recomendo, faça a sua. Antes de falar sobre o Rapid Trigger, vamos falar sobre calibração. Você vem aqui em Start Calibration, mesmo esquema, rapaziada. Quando tá azul quer dizer que tá God, mas aí você pode vir aqui e apertar ESC uma vez, você vai ver que vai estar amarelinho. Você clica de novo e vai ficar azul, quer dizer que está calibrado. Terminando de calibrar, Stop Calibration e tá Mac. Para ativar o Rapid Trigger nas teclas, né, que você deseja, você vem em Individual Setting Case, seleciona as teclas que você quer, WSD e CTRL no meu caso. Vem cá, muda o seu ponto de atuação, eu gosto de usar no mínimo. Mesma coisa para o Rapid Trigger aqui, você pode diminuir ou descer. E aqui você pode ativar a Dead Zone ou diminuir a Dead Zone. Em Key Remapping, você faz o que o nome diz, você faz o remap das teclas, você pode deixar aqui no Windows, Default Key Layer é para o Windows, e aqui é para o Mac Layer, você pode mudar o do FN e por aí vai. No Advanced Case, você pode ativar o Rap Snap, Snap Tap, DKS, MT, TGL e todas as teclas aí avançadas aí, por assim dizer. Na aba de Performance, você pode fazer umas coisas interessantes, como diminuir o polling rate do teclado, ativar algumas opções aqui. Eu recomendo deixar do jeito que está aparecendo aqui na tela para vocês. Não vou falar o que cada uma faz, porque eu não sei exatamente qual é o impacto disso no quesito latência, etc. Então deixa do jeito que vem, ou deixa do jeito que está aqui para mim agora, que foi o jeito que eu mais gostei de jogar com ele. Em outras configurações aqui vai ter a opção de atualizar o firmware e voltar para os padrões de fábrica. Para atualizar o firmware é bem simples, você vai aqui em Check for Updates, vai clicar em Confirm Update.
vai dar esse negócio aqui, mas não se desespere. Vem aqui no cantinho, vem aqui, vai abrir uma aba para você conectar um dispositivo, não sei se está aparecendo. Clique em conectar e pronto. Vai clicar em 75% 99%. Depois de deixar acesso à aba, você vai entrar de novo ali no 75 e vai aparecer confirme o update porque está no modo de upgrade. Você clica em confirme e deixa a atualização de firmware acontecer. Depois da atualização de firmware acabar, vocês podem perceber que o RGB voltou a funcionar e a aba que voltou aqui do M-Choose Ruby Beta. Depois de entrar no programa de novo, você vai em Outro Settings e ver se tem alguma atualização ou se já está atualizado. E é isso, uma atualização bem simples. O meu resumo sobre esse teclado é que se você busca um teclado 75% e não quer perder performance, essa é a única opção antes do 0,75, que logo eu vou trazer review, tá, rapaziada? Essa seria uma versão custo-benefício se não tivesse tanto imposto inserido no AliExpress agora. Então eu recomendo que você fique de olho no meu Telegram e no Discord para quando aparecer uma promoção dele você poder comprar. Tirando isso, é um excelente teclado e vale cada centavo pago nele. Ele vai ter uma excelente construção, um switch bom. A única coisa que não está 100% ainda, e é uma crítica, é o software que está com alguns delays assim, na hora de abrir ele, mas pelo menos está funcional e atualiza o firmware de forma fácil e sem nenhum problema ali para evitar pessoas de bricar o teclado. Então fica a minha recomendação aí, se você busca um teclado 75% para jogar, esse aqui é a sua escolha. E assim, mais um vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like, comentário, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o hype também para divulgar esse vídeo. Se quiser ajudar ainda mais o canal, se torne membro. Membro tem várias vantagens, inclusive em sorteios e também acesso antecipado aos meus bazares. Aí embaixo vai ter todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, que é onde eu recomendo você entrar, tanto para tirar dúvidas quanto arrumar gente para jogar. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, porque lá eu também tiro dúvidas, então me segue, aproveita e tire sua dúvida. E é isso, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.